grande desafio da filosofia ao longo dos séculos, a investigação sobre a conduta humana. De Platão, passando por Isaiah Berlin e Bernard Williams, Hannah Arendt e Albert Camus. Um panorama diverso, plural e rico de pensadores, ajudando a compreender a ética, a moral, a felicidade e o sentido da vida humana. Filosofia. Sua história, nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Como são construídos os padrões morais de uma sociedade? Aquilo que achamos que é certo ou errado, o que é bem ou mal visto. E nós? Como internalizamos os valores que guiam nossos atos, nossa postura no mundo? A filosofia da Grécia Antiga nos convida a refletir se existe diferença entre quem de fato nós somos e quem queremos parecer para o nosso grupo social. É um grande prazer iniciar esse módulo do Café Filosófico dedicado ao tema da filosofia, a sua história, a história da filosofia e a nossa vida, as nossas vidas, justamente com algo que tem tudo a ver com a própria história e a própria identidade da filosofia. Tudo a ver porque a filosofia é diálogo. Não há filosofia sem diálogo. E a filosofia nasce para todos nós justamente com um dos grandes mestres dessa arte, que é a arte do diálogo. Eu me refiro a Platão, é claro. E eu trago para começar esta conversa justamente alguém que deu o testemunho da permanência da filosofia, da permanência das ideias, da interdisciplinaridade da filosofia, da sua capacidade de abrir conversas com diversos mundos, com diversas pessoas, justamente Eduardo Janetti, que mais especificamente contribuiu recentemente para nós, no Brasil, com mais um monumento para a discussão pública, para o esclarecimento público e, sobretudo, para a arte prazerosa da leitura com o livro O Anel de Giges, que é o objeto da nossa discussão hoje. Janetti, um grande prazer te receber aqui. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. É um grande prazer estar aqui. E dessa vez trazendo um tema que eu acho muito permanentemente relevante, universalmente relevante, que é a ética. Deixe-me colocar, então, inicialmente o enunciado e a proposta. A ideia do Anel de Giges é o que os filósofos chamam um experimento mental. Experimento mental é uma conjectura que nos permite exercitar uma reflexão em torno de um tema. É muito praticado na história da filosofia desde o mundo grego. Às vezes na modalidade lógica, um experimento mental é uma provocação à lógica, às vezes na modalidade dedutiva, você deduz consequências a partir de uma fabulação, de uma conjectura, de uma situação hipotética, você obtém resultados. Na ética, no fundo, é provocar reflexão e nos imaginarmos em situações inusuais. Que tipo de pessoas seríamos, que tipo de comportamento teríamos, o que é que nós descobriríamos sobre nós mesmos diante de um caso limite que o Anel de Giges define. A ideia do anel é simples e aberta a todos. Desde que nos damos por gente, desde a mais tenra infância, a vida em sociedade nos educa e afia, em atos e palavras, na arte de expor e ocultar. Nós começamos a aprender muito cedo na vida que tem certas coisas que nós nos sentimos bem mostrando e tem coisas que nós sabemos que não são para ser exibidas, não são para ser mostradas, são ocultadas. Um grande filósofo inglês, Joseph Butler, lá no século XVII, dizia uma coisa curiosa. Quer saber qual é o padrão moral vigente numa sociedade? Ele responde, é simples. Observe aquilo que estão todos se esforçando em parecer que são. Honestos, confiáveis, pontuais, cumpridores do seu dever, fazendo a sua parte. A vida em sociedade cobra de todos nós essa dualidade e esse exercício do expor e do ocultar. Quanto mais civilizados se tornam os homens, mais eles se tornam atores e querem exibir-se e fabricar uma ilusão. O processo civilizatório é acompanhado de uma crescente separação entre a pessoa pública, a persona pública, aquilo que nós somos publicamente e aquilo que internamente
se passa nos recônditos da nossa alma, da nossa mente. Pois bem, onde é que entra o anel de Giges nessa história? Imagine a existência de um anel que lhe dá a seguinte propriedade, a seguinte prerrogativa. Quando você gira o anel no dedo, põe o engaste para a posição interna, você se torna invisível ao olhar alheio. E quando você gira o anel para a posição normal, você fica novamente visível. Transparência física, nudez moral. Quando você gira o anel, ninguém vê, mas você pode mostrar quem você é, porque aí você não teme a punição da lei, nem a condenação moral e a reprovação alheia. Você tem a certeza da impunidade. É uma prerrogativa extraordinária, como nós vamos ver, perigosíssima, por razões óbvias, mas a fábula, que eu vou contar em seguida, propõe exatamente esta situação. O que aflora, o que aparece de uma pessoa detentora do poder do anel? Como é que isso aparece na história da filosofia grega? Ela aparece, na verdade, em dois momentos. Primeiro, na obra de um historiador, Heródoto, que está na transição entre a cultura arcaica grega e o iluminismo grego do século V a.C., mas ela aparece em outro momento, no livro 2 da República, e aí nós vamos detalhar, quando o irmão de Platão, Glaucon, provoca Sócrates por meio da fábula do Anel de Giges. Sócrates vem argumentando que há uma perfeita convergência entre ética e felicidade. O Glaucon fala, mas peraí, Sócrates, e a fábula do Anel de Giges? Aí ele conta a fábula. Eu vou contar, nós vamos compartilhar aqui a narrativa. O cenário é um reino chamado Lídia, é uma região da Ásia Menor. Não era o mundo grego, mas também não era o mundo oriental. Era um lugar de transição entre a Grécia e o Oriente. É um país que um grego chamaria de semibárbaro. Giges é um pastor humilde no reino da Lídia. Um dia ele está cuidando do seu rebanho, acontece um terremoto. Esse terremoto abre uma fenda gigante no solo. Giges desce por essa fenda e lá encontra, no fundo, um gigantesco cavalo de bronze, flanqueado por janelas e com uma porta de entrada. Ele olha pela janela e vê lá dentro uma pessoa de tamanho anormal, portando um anel no dedo. O Giges adentra o cavalo, retira o anel do cadáver e volta para o seu cotidiano de pastor, cuidando do rebanho. Ele põe um anel no dedo e a vida continua. Um belo dia, Giges vai a uma assembleia de pastores. Está com o anel no dedo e, talvez um pouco entediado, isso já sou eu falando, não está no Platão, começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe uma coisa surpreendente. Quando ele gira o engaste do anel para dentro, as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse lá. Quando ele volta com o anel à posição normal, ele volta a se tornar visível e todo mundo percebe ele presente fisicamente naquele lugar. Pois bem, o que faz o Giges da fábula? O humilde pastor da Lídia. Ele se faz eleger como representante dos pastores para ir à capital da Lídia, chamada Sardes. Chegando lá, ele seduz a rainha, usando o poder do anel, e, com a cumplicidade da rainha, ela se torna cúmplice dele, ele assassina o rei Candaules, que era o rei da Lídia, usurpa o trono e se torna o novo rei. Ele sente culpa e passa a oferecer prendas valiosíssimas em ouro e prata para o oráculo de Delfos, com culpa de ter afrontado a ordem e de ter ficado sujeito a algum tipo de pena e de punição pelo ciúme dos deuses. Glaucon conta essa fábula e diz para o Sócrates: Sócrates, você estava argumentando que ética e felicidade convergem. São, na verdade, o mais feliz é o mais justo, é o mais ético. Mas veja o caso do Giges. O Giges, quando pôde agir com impunidade total, a concepção de felicidade dele não tem nada a ver com a ética. Ele transgrediu, violou 3 vezes a ordem moral. Cometeu adultério,
matou o rei, regicida, e usurpou o trono. E aí o Glaucon complementa. Vamos agora trazer a questão da impunidade para a Grécia, para Atenas. Como é que uma pessoa justa e uma pessoa injusta reagiriam se tivessem a prerrogativa do anel? Em Atenas, não estamos mais falando de um humilde pastor semibárbaro de um reino lá longe. Como é que reagiria a pessoa justa e a pessoa injusta? O Glaucon continua. Seria a perfeita equivalência. A pessoa justa só é justa por astúcia prudencial. Se ela pudesse agir com impunidade, como se tivesse um anel de Giges, ela faria exatamente o que faz a pessoa injusta. Na verdade, a pessoa justa é uma injusta tímida, que não ousa e não tem coragem de agir com total desenvoltura na satisfação das suas pulsões e das suas taras e das suas premências. Essa pessoa justa de posse do anel entraria nas casas e dormiria com a mulher que quisesse, roubaria a propriedade e as riquezas de quem quer que tivesse essas propriedades, soltaria os seus amigos da prisão e por aí vai. Se tornaria uma pessoa completamente alheia aos padrões de comportamento moral e de ordem civilizada numa convivência. Ele propõe, portanto, a lei da perfeita equivalência entre a pessoa justa e injusta. Não haveria diferença nenhuma, os dois seriam simplesmente a mesma coisa. A pessoa justa só é justa por quê? Porque ela quer os benefícios de uma reputação de uma pessoa boa. Ela quer ser respeitada pelos outros, ela quer poder frequentar a melhor sociedade, ela quer concorrer a cargos públicos, então ela precisa, por prudência, por astúcia, ocultar aquilo que efetivamente ela gostaria de fazer e de ser. No próximo bloco, Platão propõe que os poderosos, os guardiões, né, não tenham qualquer propriedade, sejam pessoas que vivem de maneira muito simples e muito austera, e vai mais longe, ele acaba com a família. a lenda do Anel de Giges traz o seguinte dilema. O que faríamos se encontrássemos um anel que nos torna invisíveis? Seríamos a mesma pessoa sem a possibilidade da censura social e da punição? Os Giges da fábula, um camponês de posse do anel e da invisibilidade, se corrompe assassinando um rei para usurpar seu trono. Será então que tentamos ser pessoas justas somente porque estamos sendo vistos? Ser ético é uma realização em si ou somos éticos em busca de vantagens que isso nos traz? Diante dessa provocação, Sócrates passa, vou exagerar um pouco, praticamente todo o resto da República para convencer Glaucon e Adimanto que sim, o ser humano encontra a plenitude da sua vida sendo ético. E qual é o caminho que o Sócrates percorre no diálogo para reafirmar essa conclusão que foi contestada pela argumentação do Glaucon? As pessoas agem como Giges de posse do anel porque elas foram corrompidas por uma convivência e por um tipo de educação que deformou a alma. Elas não são assim por natureza. Ele não se surpreende que o Giges de posse do anel seja o que se revela. Mas isso acontece não por uma inevitabilidade, por uma coisa incontornável, mas pelo fato de que essas pessoas foram formadas e deformadas por uma estrutura social e por instituições que levaram essas pessoas a ter uma concepção equivocada da sua própria plenitude, da sua própria felicidade. E a partir daí, o Sócrates começa a enunciar o que seria a sociedade bem constituída, na qual as almas se formariam, de modo a que, mesmo de posse do anel, elas continuassem sendo éticas e concebessem a sua felicidade como sendo a perfeita justiça no relacionamento com os demais. Simplesmente, Platão
enuncia nesta obra a primeira utopia da tradição filosófica ocidental. Isso equivale à descoberta de um novo continente do pensamento humano. Se você quer corrigir e regenerar a pessoa humana, que está totalmente deformada, você precisa redesenhar profundamente a estrutura e as instituições da sociedade e remodelar todo o processo educacional para garantir que os cidadãos sejam aqueles que concebem a sua plenitude, a sua felicidade como sendo convergente com a ética. Entre muitas outras coisas, vou dar apenas um exemplo mais concreto, Platão propõe que os poderosos, os guardiões, não tenham qualquer propriedade, sejam pessoas que vivem de maneira muito simples e muito austera, e vai mais longe, ele acaba com a família. Por quê? Porque a família é a instituição da sociedade corrompida onde são transmitidos os falsos valores que tornam as pessoas parecidas com os Giges da fábula. Aquelas pessoas que concebem a sua felicidade como o exercício irrestrito das suas pulsões, por mais condenáveis que sejam. Ele propõe acabar com a família. As crianças seriam retiradas do seu pai e mãe biológico, seriam educadas de maneira científica, em creches, e seriam moldadas de modo a conceber a sua felicidade como algo convergente com a plena ética, com a ética. Né? É uma proposta extremamente ousada e abre toda uma linhagem na história da filosofia dos pensadores que acreditam que não há solução por meio da conversão do indivíduo, por meio da mudança caso a caso. Para você ter realmente pessoas boas e para você ter uma boa sociedade, você precisa transformar o todo. A solução se dá pela mudança do todo e não pelas partes. Nessa trilha estão Rousseau e Marx. Inclusive, Marx, na União Soviética, há muito mal entendido nisso, mas a União Soviética, depois da Revolução Russa, chega a tentar implementar esta proposta de acabar com a família. Foi um desastre absoluto, eles rapidamente reverteram. Mas reapareceu a ideia platônica de que se você quer mudar os valores e as falsas concepções do que é felicidade humana, para que as pessoas não sejam egoístas, não pensem que a preeminência diante dos outros é a melhor vida, não tenham fantasias de glória, de poder e de sexualidade restrita, tem que acabar com a família, porque é na correia de transmissão da convivência entre pai, mãe e filhos que os valores corrompidos passam de geração a geração. Eu não estou concordando com isso, por favor, eu estou apenas relatando o caminho de uma proposta e de uma estrada de reflexão que leva a essa ideia de que se você quer melhorar radicalmente a vida humana, tem que transformar a estrutura da sociedade. O caminho é do todo para as partes e não das partes para o todo. Ou por um golpe educacional que regenere algo. Exatamente. Isso depende de algo que é muito mais da natureza do indivíduo. E que nunca será generalizável, não é universal e não vai transformar da noite para o dia a sociedade. Acho que uma das grandes ilusões dessa tradição toda, platônica, russoniana, marxista, é a ideia de que há um juízo final e que, de repente, tudo vai se solucionar no mito de uma revolução. Isso é uma fantasia, custou muito caro para a humanidade. Você não recomeça o jogo da vida humana em sociedade do zero por meio de uma revolução e de um salto no escuro. Não, se Aristóteles dizia que a natureza não dá saltos, a gente pode dizer também que a sociedade não dá saltos. É um processo evolutivo extremamente gradual e sujeito a retrocessos. Não há nenhuma garantia de que isso caminhe no sentido... Nós bem o sabemos. Quais são as perguntas fundamentais que eu acho que são pertinentes para nós aqui? Acho que são duas, do ponto de vista intelectual, e uma última que eu vou colocar, que é pessoal, trazer essa questão para o plano pessoal. As duas perguntas do experimento mental são, primeiro, o que seria provável ou previsível esperar de uma pessoa que detivesse o anel?
que é que nós podemos esperar do ponto de vista do provável de uma pessoa comum que de repente encontrasse o anel, tivesse o anel na mão? A resposta a essa pergunta tem dois caminhos. Você pode ter uma premissa comportamental, e nós vamos ver alguns exemplos aqui de autores, como Hobbes, como Rousseau, como Freud, que tem uma premissa comportamental forte, que permite responder essa pergunta a partir de um raciocínio. Esse é um caminho. E o outro caminho, evidências empíricas. Nenhum desses três autores usa evidências empíricas, mas hoje em dia nós temos algumas evidências empíricas, algumas colhidas em laboratório e outras com base em acontecimentos espontâneos da vida em sociedade, que permitem vislumbrar alguma coisa sobre como as pessoas reagem à situação de total impunidade. Situações em que elas podem obter uma vantagem pessoal sem ter nenhum medo de punição ou de condenação dos demais. Tem um exemplo muito amplo com carteiras perdidas, em que a pessoa encontra uma carteira com dinheiro dentro e aí há uma observação de como é que elas reagem, se devolvem ou não. E tem um outro experimento que é natural, esse aconteceu de fato, que são os diplomatas que estavam na ONU, na Organização das Nações Unidas em Nova York, e que tinham um carro com a placa D, que lhes dava a prerrogativa de poder cometer infrações de trânsito sem ser multado. Na verdade, a pessoa recebia a multa, mas não era obrigada a pagar. Como é que os diplomatas de 170 países, tendo o carro com a placa D, que é uma espécie de pequeno anel de Giges, como é que reagiram diplomatas do mundo inteiro, tendo esse privilégio, a palavra privilégio aqui está muito correta, né? Tendo esse privilégio de poder cometer impunemente qualquer infração de trânsito. Então, a resposta ao problema intelectual tem dois caminhos. Ou é uma premissa comportamental, vai acontecer isso porque o ser humano é assim, e tem algum tipo de evidência empírica, lógico que limitado e circunscrito, mas que pode permitir algum vislumbre do que acontece com alguém que tem impunidade, a certeza da impunidade. Tanto no caso das carteiras perdidas, que é um experimento controlado, como no caso das multas não aplicadas dos diplomatas da ONU. No próximo bloco, O que seria de mim tendo o anel? O que é que eu contaria ou deixaria de contar para os outros sobre o que eu faria com o anel? Em seu livro sobre a fábula do Anel de Giges, anel que concede o superpoder da invisibilidade, Eduardo Janetti nos propõe um exercício de desconfiarmos de nós, da solidez de nossos valores. que tipo de pessoa eu, você, cada um de nós nos tornaríamos se esse anel da invisibilidade caísse em nosso poder? Pause e reflita por um momento nisto. O que você faria de posse do anel? Inimputável, porém finito, respondendo apenas aos seus desejos e consciência, como você lidaria com o vertiginoso Big Bang de novas possibilidades? Que concepção da melhor vida povoaria os seus sonhos e guiaria os seus atos? O que a posse e o uso do anel revelariam a todos e a você mesmo? Meu último ponto, e talvez foi ele que mais do que qualquer outro me levou a mergulhar nesse assunto, é porque eu acho muito curioso pensar o que eu faria com o anel de Giges. Que tipo de pessoa eu me tornaria e o que é que afloraria a meu respeito para mim mesmo, se eu tivesse o anel no meu dedo e soubesse que eu posso fazer qualquer coisa que me passe pela cabeça sem temer punição legal e sem temer reprovação de quem quer que seja. Entre todos os filósofos que eu estudei, e não foram poucos em torno desse assunto, o único que faz esse exercício é Rousseau. Num livro dele, chamado Os Devaneios do Caminhante Solitário, tem um passeio, porque o livro é dividido em capítulos que são passeios, caminhadas. Ele fala, e se eu tivesse o anel de Giges? Não vou adiantar o que é que o Rousseau conclui, mas eu acho muito interessante que ele foi o único dos filósofos todos que não tratou o anel de Giges de maneira totalmente
fria, intelectual, com uma curiosidade absolutamente desconectada de si. Com uma antena fria de curiosidade. Ele colocou o anel no dedo. E eu termino o livro colocando o anel no meu dedo. Aqui eu queria distinguir duas coisas que às vezes as pessoas confundem. Uma coisa é você pensar com você mesmo, e eu proponho isso para vocês, o que eu faria com o anel de Giges, independentemente de falar com qualquer outra pessoa o que você faria. Isso é uma coisa. E não é um exercício fácil. A outra coisa é o seguinte, tendo me revelado a mim mesmo, com mais ou menos coragem, o que seria de mim tendo o anel, o que é que eu contaria ou deixaria de contar para os outros sobre o que eu faria com o anel? É uma outra questão. Eu acho interessante, mais interessante, o primeiro exercício, puramente solilóquio, eu comigo mesmo. No fundo, o que eu faria se tivesse o anel? O que se revelaria sobre a minha alma, sobre as profundezas do meu psiquismo que poderiam aflorar e serem materializadas em ação? Eu perguntei para muita gente durante o período em que eu fiquei ruminando essas ideias, e você, o que você faria com o anel? E uma coisa que aparecia que me deixava muito intrigada, inclusive me animou a escrever o livro, algumas pessoas me diziam, eu não mudaria 1 milímetro no meu comportamento. Eu seria absolutamente o que eu sou. A minha vida é uma página aberta, minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu ficava olhando para aquela pessoa, falava, mas será mesmo? Algumas dessas pessoas eu conheço muito bem. Eu sei que elas escondem coisas que fazem dos outros. Logo agora que elas têm o anel, elas se tornam santos varados de luz, não tem mais nada a esconder, são perfeitamente éticas e não ocultam absolutamente nada dos demais, mas elas fazem coisas escondidas dos demais. Eu conheço essas pessoas. Realmente dispara todos os alarmes, né? Uma pessoa que está muito convicta de que nada mudaria, de que é realmente uma pessoa absolutamente bem constituída, que não faria nada que não possa mostrar e tornar público aos demais, eu acho bastante intrigante, para dizer o mínimo. Pensando e voltando a isso muitas e muitas vezes, eu fui me dando conta da encrenca que é ter um anel de Giges. E de como é escorregadia qualquer resposta, qualquer situação em que você utilize o anel para obter algo que você supõe desejar. É muito escorregadio, gente. Comecem a pensar, quem sabe a gente volta sobre isso aqui com situações mais concretas. Quando você para e começa a realmente examinar quais as possibilidades, o que faria, como é que utilizaria, se alguém poderia ou não saber que você tem o anel. Imagine o problema de alguém sabendo que você tem o anel. Vai contar ou não vai contar? Em que situação vai usar? Com que frequência? Para obter o quê? Que concepção de felicidade me daria o anel de Giges? É muito mais complicado do que parece. O Giges, sem lei, à solta. Livre de receio e ameaça de punição legal, liberto das amarras e inibições da opinião alheia. O que a prerrogativa da inimputabilidade revelaria sobre o caráter e a alma de cada um? O que, afinal, desejaríamos do fundo do coração com o anel no dedo? Começo pelo fim, Freud. Falando em termos gerais, ele diz: a nossa civilização está alicerçada na supressão dos instintos. Mas como reagiria o homem ou a mulher comum frente a uma súbita e integral suspensão das leis e restrições morais que tolhem a livre expressão da personalidade e nos impõem a todos uma pesada carga de renúncia instintual? A resposta oferecida pelo pai da psicanálise, em O Futuro de uma Ilusão, não poderia ser mais clara ou incisiva. Imaginemos, propõe ele, que as proibições da civilização fossem abolidas.
Um homem poderia escolher como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Poderia liquidar tranquilamente seu rival ou quem mais estivesse em seu caminho. Também poderia tomar qualquer dos bens do outro sem necessidade de permissão. Que beleza seria então a vida! Que sequência de satisfações! Quem por primeira vez se depara com esse tipo de reflexão, sem ter, eventualmente, toda a bagagem de leitura filosófica, de leitura de história social, deve imaginar, e eu suponho que seja pelo menos razoável pensar isso, que o problema de não se comportar de maneira totalmente desinibida, como você apresenta aqui nesse texto que o Kiko acaba de ler, do livro, é o olhar alheio, são os outros. A primeira parte da questão não é consigo mesmo. Parece que envolve ou a punição, que é externa, vem dos outros poderem punir você, ou, e eu vou deixar a parte da punição para depois, da vergonha. A noção grega de aidos, vergonha ou pudor, é extremamente importante, não só no mito, na história /lenda /mito de Giges, na versão de Heródoto, inclusive, nós temos esse elemento. O rei convida Giges para ver a sua belíssima mulher, a rainha, nua, para contemplar aquela beleza. É um ato de exibicionismo, o que é isso, o que não é. E no meio das inúmeras versões possíveis, nós temos lá esta lição. Parece que ali há uma espécie de infração de um código de honra fundamental, de um código moral fundamental, que é o respeito à vergonha, ao pudor. Não deveria estar fazendo isso, a outra pessoa não está vendo. E assim nós parecemos nos comportar também, levando em consideração a noção da vergonha, do pudor. Como é que você acha que este elemento da vergonha, do pudor, que está lá nos gregos, que está na história de Heródoto, que está nas reflexões dos filósofos, Aristóteles, Platão, mas que está também na psicanálise, que está em outros elementos, como é que a vergonha opera aqui como um elemento importante? Não, ótima pergunta, Wolf. Deixa eu começar com duas observações sobre essa resposta que o Freud oferece a uma situação análoga à do Anel de Giges. A pessoa se revela um monstro. Um homem poderia escolher como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Poderia liquidar tranquilamente seu rival ou quem mais estivesse em seu caminho. Também poderia tomar qualquer dos bens do outro sem necessidade de permissão. Que beleza seria então a vida? Que sequência de satisfações! Bom, tem várias coisas a observar aqui. Primeiro, isto é rigorosamente o que o Glaucon diz sobre a equivalência entre a pessoa justa e injusta, quando provoca o Sócrates na República. Não há qualquer referência no Freud, aliás, o Freud era muito econômico em referências, mas é rigorosamente até a sequência. Isso aqui é uma premissa comportamental. Nas profundezas da alma humana está alojado um monstro, que só não aflora porque está enjaulado pela civilização. Não tem vergonha nenhuma. Está suspensa a vergonha. Outra observação que eu faria aqui é a seguinte: um homem poderia escolher como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Que viés de gênero, gente. A mulher não resiste, não reage, ela é totalmente passiva. Nesse ponto, até o Giges do Platão está um pouco mais avançado, porque ele seduz a rainha e mata o rei. O que o Freud está dizendo é que a mulher é completamente incapaz de oferecer resistência. Ele escolhe como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Bom, isso é um paralelo, não é uma coisa essencial. Os gregos tratavam muito de dois conceitos ligados ao comportamento moral, né? Um você mencionou, aidos, a vergonha. O outro é diké, um senso compartilhado de justiça. Isso aparece no diálogo platônico Protágoras, que é o da criação do ser humano, né? Tem um mito do Protágoras. O que permite à sociedade humana se manter coesa e não se esfacelar numa guerra de todos contra todos? A vergonha e o senso de justiça compartilhado. Esta hipótese freudiana, que é a hipótese do Glaucon,
nos indica que são muito superficiais e que só se mantêm pela pressão dos demais. Se você suspende no experimento mental o medo de punição e a vergonha pelo olhar alheio, ou o medo de perder a estima dos demais, porque no fundo é um mecanismo afetivo, você não quer fazer algo vergonhoso aos olhos dos outros, porque isso levará a uma perda do afeto, você será ostracizado. O que eles estão argumentando é que isso é muito superfície, que as profundezas, o que está alojado na essência mais profunda do psiquismo humano não é afetado. Essas pulsões não estão sujeitas aos controles de superfície, da vergonha e do senso de justiça compartilhado. No próximo bloco, Há uma ilusão romântica que é a ideia de nós devermos, ou de nós genuinamente almejarmos uma autenticidade, uma transparência permanente. a filosofia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise sempre investigaram o problema da natureza humana. Somos bons na nossa essência ou há um monstro reprimido que reside em nós? O que nos faria mais realizados? Trilhar o caminho do bem, ainda que isso nos custe reprimir nossas vontades, ou realizar nossas vontades, ainda que isso signifique fazer mal a outros. Os instintos humanos e a nossa necessidade de conviver em sociedade nos colocam nessa encruzilhada entre a ética e a felicidade. Será mesmo, como diz o Freud, que essa pessoa liberta para poder exercer sem nenhum tipo de restrição as suas fantasias, os seus caprichos, a sua concepção da melhor vida? Será que a vida seria então isso que ele diz? Que beleza seria então a vida? Que sequência de satisfações? Eu argumento longamente no livro que isso aqui é uma visão juvenil, adolescente da melhor vida e da felicidade humana. Não me espanta e não me surpreende que, num primeiro momento de posse do anel, a gente queira extravasar. A gente queira fazer todas aquelas coisas que nos foram sonegadas, que nos foram negadas, das quais fomos tolhidos, porque a vida em sociedade exige muita autocontenção. Mas será que isso constitui uma vida humana bela e uma vida humana satisfatória? Ou é apenas um primeiro momento de desafogo, de extravasamento? Porque para pensar, essa pessoa vai ser absolutamente solitária. Se ela tratar todos os demais como meros instrumentos para a satisfação dos seus desejos, das suas taras, das suas pulsões, ela não vai constituir vínculo genuíno com nenhum outro ser humano. Ela vai estar condenada ao mais tenebroso isolamento e solidão. Eu termino concluindo o Anel de Giges com a reafirmação por outro caminho da tese do Sócrates. Passado o deslumbramento inicial, ética e felicidade convergem. Porque a pessoa vai preferir ser feliz pelas razões certas e não pelas razões espúrias, atropelando e tratando todos os outros como instrumento da sua satisfação. Essa visão do Freud, que beleza seria a vida, que sequência de satisfações, é absolutamente incapaz de dar conta do aprendizado que a posse do anel provocaria em quem o possui. Eu descobriria que, depois de extravasar, dormir com todas as pessoas que eu sonho, ter toda a propriedade que eu posso querer, exercer o poder, e aí? Eu vou me sentir absolutamente vazio. Porque o que traz genuína realização para o ser humano é o encontro com o outro, é o vínculo, é a construção de algo que seja um bem em si. É um processo de descoberta. O experimento mental do Anel de Giges nos leva a ver o que há de errado com isso.
A minha diferença em relação a Platão é que eu não vejo isso acontecendo por uma mudança da estrutura da sociedade. Não é por aí, mas é por um processo de autoconhecimento e de descoberta de que, no fundo, nós preferimos ser felizes pela razão certa. Se você tiver a escolha entre fazer um gol de mão, como fez o Maradona, ou fazer um gol de cabeça, como o Pelé, eu garanto que todo mundo prefere fazer o gol de Pelé. E essa felicidade do Anel de Giges é gol de mão, não é gol de Pelé. Isso aqui é Maradona, para usar uma metáfora futebolística. Excelente, Ginetti. Maravilhoso. Eu quero aproveitar para explorar essa sua resposta a partir das considerações deste trecho que nós lemos e que conecta Platão com Freud. Você usa a seguinte expressão: no fundo, quem parasse para pensar, e aí as suas expressões são, no fundo, descobriria que o que realmente deseja, e você acaba de nos dar o exemplo comparativo do gol do Maradona versus com a mão versus o gol do Pelé. A questão é, isto não compromete a sua interpretação, isso não compromete a nossa reflexão sobre esse problema com uma tese de que nós temos uma subjetividade, o nosso eu é irremediavelmente, irrecuperavelmente cindido? Estarão lá no fundo sempre os elementos daquele monstro que você começou na descrição, e a gente pode até fazer o esforço, ou pela educação, ou pela reflexão, ou por qualquer coisa, mas no fundo vai haver uma cisão? Eu não estou negando a existência de pulsões antissociais, de agressividade, de sexualidade irrestrita e irresponsável. Eu estou dizendo que há também elementos genuínos de busca do bem, do belo e do verdadeiro. E que essas colocações, como a do Glaucon e do Freud, não dão a devida dimensão e conta desta dimensão. Nem só de pulsões antissociais e agressividade e sexualidade desgovernada é feito o psiquismo profundo do ser humano. Eles tomam a parte pelo todo. Eu concordo com você. Eu não quero dar a impressão também de que o ser humano é bom, a natureza é boa e a sociedade é que corrompe, que seria uma tese ingenuamente russoniana. Não é isso. É que o psiquismo humano ele não é constituído apenas, na sua profundeza, de um animal enjaulado e de uma fera. Eu admito que, num primeiro momento, que apareça, seja algo parecido com o que está colocado pelo Glaucon e pelo Freud. Mas isso não se sustenta, porque essa concepção de felicidade não é satisfatória e não sustenta uma existência humana. O Rousseau fala, a pessoa com anel cortaria todos os pescoços até se tornar o senhor do universo. E aí? Vai ficar com o mundo deserto ao seu redor? Não vai poder dizer para ninguém o que é, o que fez, por que fez? Vai ser feliz assim? Vai encontrar a plenitude de uma existência humana assim? Não. A vida não é uma sequência de baladas interrompidas de tempos em tempos por uma aula chata, que é como os jovens entendem a vida. Isso é uma concepção juvenil, muito juvenil, do que é uma vida humana bem vivida. No fundo, eu acabo voltando para uma tese de que a pessoa contém em si, embora não só, elementos que encaminham para uma felicidade pelas razões certas. E todo mundo sabe quais são as razões certas de uma vida bem vivida. Certamente não é atropelando todos os outros seres humanos para satisfazer caprichos e fantasias. As pessoas sabem que isso é profundamente desrespeitoso e errado. Ela sabe isso. Isso é o que você quer dizer com a ideia de um senso paralelo ao da justiça? Nós teríamos um senso de uma bondade aqui, algo nessa linha. Há algo na essência do ser humano que busca o belo. A sua frase de agora, buscar o belo, o verdadeiro e o bem. E o bem. Eu acho que sim. Eu acho que isso está alojado. Eu estou quase virando um platônico nesse momento. Endossaria. Mas eu acho que não podemos descontar totalmente e abstrair totalmente dessa pulsão pelo bem, que está alojada no ser humano também. O ser humano abriga, é um ser extremamente complexo, ele abriga todas essas coisas. Agora, essas questões que nós estamos discutindo aqui,
elas nos trazem também para uma consideração a respeito de uma vertente do pensamento e da arte dos últimos 3 séculos, extremamente determinante para a nossa própria compreensão da nossa própria autoimagem, que é a ideia de busca da autenticidade. Tá? Eu vou conectar essa questão da autenticidade com uma passagem que eu acho exemplar do livro, em que você está argumentando, eu não vou citar a sua argumentação, só vou citar uma citação que você faz. Você está argumentando, no sentido justamente dessas questões que depois vão ser conectadas com Freud, e cita um filósofo americano chamado Thomas Nagel. Sim. E a citação é a seguinte, está lá na página 82. Assim como a vida em sociedade seria impossível se expressássemos em nossos encontros públicos, cotidianos, todos os nossos sentimentos lascivos, agressivos, gananciosos, ansiosos e egocêntricos, de igual modo, a vida interior se tornaria impossível se tentássemos nos tornar totalmente pessoas cujos pensamentos, sentimentos e conduta privada pudessem ser sem receio expostos à visão pública. E para o tipo de reflexão que você faz no livro, me parece muito pertinente mostrar que não é apenas o fato de que você tem uma tese forte sobre ética, a saber, a convergência de ética e felicidade, como os antigos pensavam, então você está bastante imerso em Platão e Aristóteles. Ser feliz é viver uma vida correta e boa, e ser moralmente bom é ser feliz. Essa é a convergência que está expressa no resultado do livro. Mas nesta passagem do Thomas Nagel parece que tem alguma coisa que diz o seguinte: há uma ilusão romântica, que talvez seja isso que você esteja expressando também em termos de juvenil, que é a ideia de nós devermos, ou de nós genuinamente almejarmos uma autenticidade, uma transparência permanente. Não é só que a vida social ia ser ruim para nós. A nossa própria subjetividade parece ser prejudicada. Esse o lugar da autenticidade no seu esquema? Parabéns, Wolf, eu adorei a sua colocação. Eu acho que está corretíssimo o que você falou. Aliás, vou fazer um parênteses aqui e citar o Dostoiévski. Memórias do Subsolo. Ele diz: nas lembranças de cada pessoa existem coisas que ela não conta para todos, mas só para os seus melhores amigos. Existem coisas que ela não conta nem para os seus melhores amigos, mas só para si mesma. E existem coisas que ela não conta nem para si mesma. O que o Nagel está falando aqui? Existe uma persona pública, aquilo que nós contamos para os outros, aquilo que os outros sabem de nós, que nós permitimos que os outros apurem sobre nós, e existe uma pessoa interna. Essa pessoa interna tem as duas coisas que o Dostoiévski fala: as coisas que ela conta só para si e as coisas que ela não conta nem para si. As mais perigosas. O que o Nagel está falando? Tem 2 riscos simétricos. A primeira é você querer suprimir a pessoa pública e agir apenas com as pulsões da pessoa interna. As pulsões antissociais, lascivas, agressivas vão tornar a convivência humana impraticável. Descambaria para uma guerra de todos contra todos. Mas há um risco simétrico. Você tentar suprimir a pessoa interna com o olhar do outro e as exigências que a sociedade faz sobre cada um de nós. Você sufoca a sua personalidade interna. O ideal de perfeição platônico na figura do guardião e o ideal de perfeição cristão na figura da perfeição cristã descambam para esse segundo risco. Elas exigem um tal grau de supressão e anulação do que é indomável no psiquismo humano que levam a um outro tipo de deformação. Se vocês quiserem dar nomes, o primeiro risco é o risco da bestialidade. E o segundo risco é o risco da santimônia. E o que o Nagel está mostrando é que nenhuma dessas situações é adequada. De fato, é uma ilusão romântica a ideia de que você possa resolver essa dualidade, esse conflito, pela supressão de um dos 2 polos. Não. Isso vai nos acompanhar
desde que nós somos seres sociais e temos que chegar a algum tipo de acordo em relação a como vamos viver juntos, respeitando os direitos e as liberdades que cada um merece ter. Este encontro continua no próximo Café Filosófico. Não perca esse diálogo sobre ética, sociedade e felicidade. Com que confiança você acredita no que as pessoas falam? O princípio da veracidade é uma das coisas mais impressionantes da vida. Imagine se as pessoas calculassem a cada vez que abrissem a boca se é vantajoso ou não dizer a verdade. A nossa comunicação seria inviabilizada. A gente dá uma presunção de veracidade, a não ser numa circunstância em que há um forte incentivo, e você sabe, para que aquela pessoa não diga a verdade.